Você está assistindo o Jornale Giovanna Felice. Apoio Societá Magazine, Acessórios Elux, M Pilau, Inbuilt, Clínica e Beleza Profissional. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Ótica Noal e Cibrama, tradição em estar na moda. O Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje recebe o médico urologista Dr. Flávio Brum, que por 37 anos dedicou-se a essa especialidade, participando da evolução do segmento e contribuindo sobremaneira com a cidade de Santa Maria. Formado em medicina pela PUC Porto Alegre em 1982, fez residência em cirurgia geral no Hospital Lazaroto, na capital metropolitana. É especialista em urologia pela PUC no serviço do Dr. Henrique Sarmento Barata e membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Foi cirurgião geral do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Instituiu o Pronto-Socorro Municipal na Casa de Saúde e contribuiu para a construção do Ambulatório de Urologia de Santa Maria. Também exerceu a função de secretário de saúde do município. Desde 1998, Dr. Flávio Brum compõe o conselho da Associação Mantenedora do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, atualmente na condição de tesoureiro na provedoria. Distinta presença em nossos estúdios, seja muito bem-vindo, Dr. Flávio Brum. Giovanna, é uma honra, muito obrigado pelo convite. Não tenho palavras pela tua gentileza. Obrigada, fico muito feliz com suas palavras. Um orgulho em contribuir para o teu programa. Obrigada. Doutor, um dos objetivos do programa é valorizar quem se destaca na sua área de atuação. Se pudermos resumir em alguns minutos a sua exitosa carreira na medicina, o que você nos diria sobre o saldo positivo de atuar por 37 anos na especialidade da urologia e quais foram os acontecimentos mais marcantes da sua carreira profissional? Giovanna, assim, me sinto extremamente orgulhoso porque quando eu cheguei aqui em 87, eu vinha do serviço da PUC, tecnologia de ponta. Nós ainda estávamos um pouco atrasados e hoje nós temos o orgulho de dizer, e me orgulho muito, eu sou um santamariense, sou apaixonado pela minha cidade, já externei isso várias vezes. Nossa medicina, a urologia, é igual a todos os países. Temos praticamente, tirando a robótica, o resto dos equipamentos para cirurgia de cálculo, outros procedimentos de cirurgia de próstata, ali o complexo hospitalar, o Astrogildo, está fazendo tudo. Esses dias se trouxe mais uma nova técnica de cirurgia de próstata, embora eu não participe, eu já tenha deixado a urologia, eu faço o possível para contribuir para que a gente continue, para mim ter orgulho do que o dia eu disse para o meu pai quando eu cheguei aqui, que eu disse que nós estávamos para trás, ele disse, meu filho, não te preocupa, que vocês vão fazer as coisas andar. Então, hoje eu tenho orgulho de poder dizer isso, que bom. Que a minha cidade não fica devendo mesmo, embora isso que eu me sinto à vontade de dizer, porque eu não participo mais. Faz pouco tempo que você deixou de atuar. Um ano. Eu decidi que eu tinha que parar quando eu tinha força e energia para eventualmente fazer outras coisas na vida, que eu pudesse continuar contribuindo sem precisar me preocupar em olhar para trás. Sim, foram tantas responsabilidades assumidas, né, que merecem ser lembradas e reconhecidas, e o seu currículo é um exemplo disso, né? E precisamos levar ao conhecimento público, especialmente este exemplo para os próximos médicos, né, que estão assumindo aí a medicina, as próximas gerações de médicos que estão iniciando na carreira. Eu participei de todas as nossas entidades, Unimed, Unicred, Sociedade de Medicina, a gente ficou durante quase que 12 anos envolvido, eu na presidência ou na vice-presidência, e isso me orgulha. Que a pior coisa é assim, eu podia ter feito, não, eu fiz, então eu posso olhar... Fez o que precisava fazer. Exatamente. Eu sou uma pessoa prática, eu sou objetivo, o pessoal sempre diz que eu sou um agitado. Não, eu sou da teoria, se é para fazer, vamos fazer. Se está decidido, vamos fazer. Então eu levo assim o meu viés, abre aspas, de cirurgião, se tem que fazer cirurgia, vamos fazer. O paciente espera que eu faça o melhor de mim. Tentei fazer isso a vida inteira, com certeza errei várias vezes, mas o meu saldo me dá orgulho, muito. Até hoje as pessoas dizem, doutor Flávio, olha, eu achei que eu tinha que parar
sem o problema do remorso, porque não, eu parei porque eu achava que eu precisava parar. Sim. E está encerrado o assunto, vamos continuar outra jornada. E algum momento que marcou a sua carreira? Algum momento? Eu tive alguns, assim, uma cirurgia, tem uma que para mim eu marco em termos de urologia. 28 de dezembro de 1988, apareceu um cidadão na unidade 400, que é a unidade SUS do complexo, com um tumor de bexiga, mas um tumor de bexiga enorme. Estou olhando para essa lente, um pouquinho menor que essa lente. Veio como inoperável. Eu vi uma técnica que eu tinha visto num livro em 87, eu digo, nós vamos fazer isso. Eu nunca tinha visto essa cirurgia. Eu digo, nós vamos fazer. Convidei na época o Dr. Roberto Lemos, um brilhante cirurgião, do que meu agradecimento eterno, e eu disse bem assim, Dr. Lemos, Dr. Lemos, eu sei o que eu quero, e o senhor sabe como fazer. Fizemos a 4 mãos, o paciente ficou vivo durante muitos anos. Ele trabalhava no campo, campeirava, continuou andando a cavalo, fazendo atividades, fez cirurgia cardíaca, depois fez uma cirurgia de Júlio. Então a gente tirou a bexiga dele e colocamos ela continente, então ele passava uma sondinha para urinar, e ele continuou vivo. Cirurgia mergulho, 12 horas de cirurgia, nunca tinha visto. O pessoal em Porto Alegre não acreditou quando a gente fez isso, cara, um ADR comigo, assim, não podia, como não podia? Podia sim, eu me sentia capaz de fazer isso. Então eu agradeço, inclusive, os que me ajudaram naquela época. Essa certamente é uma grande satisfação. Completo. É a realização para um cirurgião, né, para um profissional que estuda por um período intenso, né? Outros procedimentos que começamos com cirurgia renal percutânea, que é colocar um canudinho no rim, colocar o ureteroscópio, que através do ureter tira cálculos, colocação, uso do laser nas cirurgias que a gente começou, litotripsia corpórea, que debater as pedras, que a gente trouxe em 96, me orgulha de a gente andar um passo atrás do outro e tu poder dizer assim, ó, eu fiz algo. Que bom. E ajudei e não preciso nem muito obrigado, eu fiz o que eu achava que eu tinha que ter feito. Que bom conhecer um pouco dessa sua bonita história. E agora vamos adentrar em um assunto um tanto delicado, mas precisamos esclarecer a quem nos assiste. Doutor, quais as principais causas do avanço do câncer de próstata hoje e os índices de cura da enfermidade? Os índices vão começar invertido, como tu colocaste. Os índices de cura são elevados porque existe uma detecção precoce. Não, como disse, não é uma campanha bem de prevenção, é detecção precoce. Sim. Exatamente, quanto mais precoce nós detectarmos o câncer, a neoplasia maligna de próstata, mais rapidamente a gente pode resolver. E hoje, com essas campanhas, que começou há muitos anos atrás na Austrália, como o pessoal bem falou, várias vezes que eu dei para mostrar palestra sobre isso, fez com que a detecção pudesse melhorar. A sobrevida é muito elevada, os avanços, tanto em cirurgia ou mesmo nas doenças avançadas, que embora tenha metástase, aumentou muito a sobrevida. Uma descoberta fantástica, que inclusive fez parte das 100 maiores invenções do século 20, 21, que saiu no Journal, que é uma revista da Associação Americana de Urologia, da qual eu assino desde 92, que eu sou membro internacional dela. Um dos 100 artigos que eles escolheram para completar os 100 anos da revista, Giovana, foi o antígeno prostático, pelo que ele mudou. Inclusive, uma outra coisa que as pessoas precisam ter conhecimento, quando você fala hoje em PET-CT, que todo mundo conhece, os marcadores para ver doença, todos os marcadores para detectar do câncer avançado são baseados no antígeno prostático, conhecido por PSA. E em tempos atuais, os homens, eles já têm essa consciência de, há muito tempo, de procurar um urologista, né? Com certeza. E existe uma fase da vida, uma idade, onde os homens precisam se preocupar mais? Então, assim, ó, como tu falaste antes da incidência, a incidência do câncer de próstata está relacionada em alguns países com a mudança da alimentação, o tipo de alimento que um determinado povo num lugar usava, então o DNA dele estava preparado para aquele tipo de alimentação. Quando essa alimentação foi modificada, por exemplo, excesso de gorduras, fez com que doenças que não eram conhecidas começassem a aparecer. Então, o que acontece? Uma das coisas seria a mudança, inclusive o próprio câncer de mama está muito relacionado com a melhora de qualidade de vida. Às vezes é uma coisa meio incongruente, a gente melhora aqui e piora do outro lado. Então, a importância, assim, os homens têm ido fazer exames, isso já virou consciente, não existe mais aquela preocupação, tanto que as campanhas inicialmente eram incisivas, hoje elas estão tranquilas, porque as pessoas entenderam a importância da detecção precoce.
Nós não temos como, quando falo em prevenção, já mudar o termo. Eu não tenho como prevenir o câncer. Eu vou prevenir o câncer o dia que eu entender o que vem ser a minha genética, que nós estamos muito longe. Espero que um dia se chegue, Giovana. E existe uma idade que os homens devem se preocupar? Sim, se tu tiver familiar, por exemplo, pai ou tio, ou mesmo a mãe ou familiar com câncer de mama, aos 45. Se não, pode começar aos 50 anos. Dificilmente, quando a doença vem muito jovem, Giovana, é porque tu tem um componente genético extremamente forte e dificilmente vai se modificar. É isso que as pessoas perguntam, mas como aquela pessoa tão jovem teve uma doença assim? Aí que um dia vai entrar a genética e imunologia, que hoje o Covid mostrou o que é imunologia, que as pessoas não tinham muita noção. Realmente. O Covid mostrou um conhecimento público de uma doença. A duras penas. Perfeito. E existem sintomas e sinais que devem ser observados? Infelizmente não. Desde a minha primeira palestra sobre neoplasia de próstata, uns quase 30 anos atrás, não tem sintoma. O sintoma da neoplasia de próstata, quando chega, é porque o tumor está avançado na próstata, então ele começa a produzir sintomas de quem tivesse um problema de próstata benigno, mas daí a doença já foi muito longe. Por isso que começou com o exame de toque, depois veio algum marcador, que é o futuro, assim, hoje as pessoas dizem, eu passo uma luzinha no braço e detecta isso. Mais ou menos assim que nós estamos caminhando. Um dia vamos fazer um mapeamento genético, que já existe, Giovana. Isso existe hoje, um marcador em que tu pode chamar a pessoa e dizer assim, o seu câncer vai para esse caminho. É uma coisa meio complicada tu dizer isso para alguém, olha, a estrada vai terminar em breve. Mas já existe isso hoje. Como detectar, né? Muito precoce, Giovana, extremamente precoce. E sabe-se também que a terapia hormonal, que a reposição hormonal melhora muito a qualidade de vida do paciente? Sempre. E vou dizer uma coisa que eu disse contigo, que eu ia fazer uma brincadeira, uma surpresa. As pessoas, quando pensam em ter reposição hormonal em homens, pensam que a primeira coisa que o homem vai perder, Giovana, quando começa a perder hormônio, é atividade sexual. Não é. É a masculinidade. Não, é a última. Essa é uma informação muito importante. É a última. Eu tinha para quem está nos assistindo. Paciente, muito amigo meu, faleceu, mas ficamos amigos. Ele dizia assim, Flávio, eu sou apaixonado por ti, tu mudou minha vida. Ele é uma pessoa de bem com a vida, culto, viajava, e um dia a família disse que ele começou a ficar, literalmente, vamos falar assim, ranzinza. Quem não sabe, ou neurastênico, que é mais antigo, uma pessoa de mal, agorizada, assim, esse cidadão vive com DR com todo mundo, que eles aí, né? Sim. Era falta de hormônio. Olha só, e a medicina atuando aí de forma humanizada, né? Falta de hormônio. Quando eu repus, um dia eu encontrei ele num determinado lugar de Flávio, ele brincava comigo, só falta ele dar um beijo na testa. Eu sou o cidadão mais feliz. Ele voltou, e não era só a parte sexual, ele começou a voltar a ter vida social, em que o hormônio vai tirando lentamente, antes de chegar naquelas que todo mundo se preocupa, diminuição da atividade sexual, diminuição da libido. Tu perde músculo muito tempo antes do que isso chegue. Muito importante esses seus esclarecimentos. É importante quando notar alguém que tenha isso, não é que todos têm, mas que pelo menos vá lá, faça dosagem de hormônios e veja se precisa. Exatamente. Tão fácil dosar um hormônio, Giovana. Sim. Facílimo. E o diagnóstico e o tratamento são oferecidos também pelo SUS, né? O que facilita o acesso à população assistida. Giovana, eu fui médico da prefeitura desde 1987, quando o Dr. Farré me convidou para mim entrar no pronto-socorro do complexo hospitalar, porque não tinha, então, chegou uma época em Santa Maria, não tinha ninguém, não tinha pronto-socorro, então eu comecei lá. Eu sou grato a essa oportunidade que me deram, porque como eu vinha do pronto-socorro de Porto Alegre, então a minha vivência cirúrgica é do pronto-socorro Porto Alegre. Sim. E com isso a gente pôde iniciar a prefeitura, e nós tínhamos um ambulatório de urologia na prefeitura, em que eu podia fazer tudo isso lá, reposição hormonal, diagnósticos. Uma vivência com excelência, né? Tenho só orgulho. Só olho para frente e digo assim, muito obrigado. Que bom esse seu reconhecimento. Muito obrigado. Doutor, e considerando a sua experiência na área, né, sobre as inovações no segmento da urologia, o que você pode ponderar? A urologia evoluiu muito. Eu vim de uma urologia lá em 86, que quase tudo era cirurgia aberta. Em 86 a gente fez a primeira ureteroscopia, que é colocar, como eu digo sempre, parece um canudinho dentro do ureter para tirar cálculo. E eu vi na PUC fazer cirurgia renal percutânea, que é aquela que a gente faz um furinho nas costas.
Eu vi implante de um canudinho chamado duplo J, que eu sempre brinco que são 2 rabinhos de porco num canudinho, que com isso evitou cirurgias e drenagens como você fazia. Eu vi a evolução dos marcadores tumorais na próstata, reposição hormonal, como nós estamos falando, melhora de remédios para as primeiras medicações para câncer de próstata e câncer de bexiga. Era assim, era um inferno para as pessoas, era um horror, mal-estar, vomitavam, não tinha medicação via oral. Hoje a gente trata alguns tipos de câncer de próstata com medicação via oral no consultório, Giovana. Isso é excelente, né? A medicina avança constantemente. Eu sempre digo que a cirurgia Isso é fantástico, não é, doutor? Com certeza, que a cirurgia é um passo para que a gente possa um dia oferecer uma qualidade melhor de vida. Eu sempre digo, a cirurgia um dia vai diminuir, como vem diminuindo, Giovana. Cada vez menos cirurgias, tornando extremamente necessário, evidente que traumas e algumas outras doenças, mas muitas simplesmente desapareceram. Vou te citar um exemplo bem conhecido de todo mundo, que eu fiz cirurgia, então eu posso dizer que eu sei disso, foi cirurgia de úlcera péptica, a famosa úlcera gástrica, que até que um dia o pessoal descobriu que tinha uma bactéria no estômago e inventaram 2 remédios. Todo mundo conhece hoje, tu toma um comprimido, toma um antibiótico e tu cura uma gastrite que foi operada a vida inteira. Não que a gente tivesse fazendo uma coisa errada, não, a gente não sabia. É esse que é o lado fantástico da medicina, as coisas mudam e tu tinha impressão, não viu hoje um remédio para o HIV resolvendo? Sim. Antes, eu me lembro quando começou o HIV, 1980 eu assinava, eu sempre gostei de assinar revista, eu tinha uma curiosidade de assinar as coisas, eu assinava um revista chamado Annals of Internal Medicine. Eu estava no 3º ano de faculdade, mas já era metido. E quando descobriram os primeiros casos de HIV, que ninguém sabia nem o nome que iam dar para aquilo. 1980, 80 e poucos, bem isso aí. Você fez muito, né? Não, eu fiz o que eu gostei. Aquela história não é nem para ter sido médico, eu tinha que ter sido engenheiro mecânico. Eu fiz vestibular para engenharia mecânica. E eu acho que Deus mandou que eu fosse virar médico, só isso. Eu acho que foi uma decisão assertiva, né? Temos certeza disso hoje. Eu não tinha nem noção do que é ser médico. Jamais pensei nisso. Olha só. Doutor, agora que nós já falamos um pouco sobre sua trajetória, né, sobre o seu respeitado currículo, um pouco sei sobre... lá se é. Certamente. A sua atuação, né, na área da saúde, vamos falar sobre um fato histórico, né, sobre a denominação do Hospital Alcides Brum, que levou o nome do seu pai, o senhor Alcides Brum, né, e esse nome entrou para a história de Santa Maria e até mesmo do estado pela relevância do hospital. A que se deve esta homenagem? O seu Alcides, como a gente chamava, veio de Jaguari, que nem o Janu, se criou em São Vicente, veio para Santa Maria em 48, sem nada, ele é a minha mãe. E foi se envolvendo na cidade, tinha uma loja, ele era um pequeno comerciante, e foi crescendo na cidade, foi tendo credibilidade. Em 63, 64, convidaram ele para ser prefeito, porque ele era uma pessoa extremamente acessível, gentil, se preocupava muito com os outros, não olhava muito para o lado dele, não sei por algum motivo, e várias vezes convidaram o senhor Alcides para entrar para a Associação Mantenedora do Sr. Gildo, e ele nunca aceitava. E ele dizia para minha mãe, mas Dora, eu não sou daqui. Até que a mãe disse assim, mas os teus filhos são. E aí hoje eu estava conversando com o enfermeiro, ele disse, o teu pai até pagava dinheiro para o verdureiro. Eu digo, isso mesmo. Chegou uma época que eu estava em 80 e poucos, não tinha dinheiro para absolutamente nada. Nada é nada. E hoje eu estou ali num encontro e ele disse assim, eu sei que teu pai dava dinheiro, esse é o seu Alcides. Em 98 eles tinham um prédio da esquina, um terreno que eles queriam levantar um prédio. Não tinha, o hospital não tem como fazer financiamento, ele não tinha como emprestar, ele não tem o que emprestar, ele não é dono das coisas. E o Banrisul disse que emprestava o dinheiro, mas alguém tinha que avalizar, e se eu fosse o senhor Alcides, não tinha problema nenhum. Aí o senhor Alcides avalizou. Sem nenhum problema. Não, para ele, muito, né? Para ele aquilo era mais uma coisa normal que ele tinha feito, fazia, ele não esperava, muito obrigado, não tem nada. Sim. O dia terminou, pagou as contas, encerrou o assunto para ele. Ele não fazia parte do seu caráter? Fazia parte do caráter dele. Isso aí... Estilo de vida, coração. Isso o pessoal olhava ele por caridade e ele não tinha. Um dia perguntaram
um determinado lugar assim, na frente de uma autoridade, se ele ganhava alguma coisa com a idade. Ele disse, sério, sim, ganho. O cara perguntou o quê? Um cafezinho, umas bolachinhas. Nunca mais perguntaram nada para o meu pai. Daquele dia, eles deviam que não tinham que perguntar nada, não deviam nem ter perguntado. Bem, ele falou sério. Um homem simples, mas extremamente com simples. muita atitude. Com atitude. Ele era firme nas decisões dele. Se o que tinha que ser feito, vamos fazer, é o correto. Sim. Vamos resolver, vamos resolver. E deixou marcas positivas, né, da sua passagem. Com certeza. Por isso que... uma nobre homenagem. Em 2010, o Dr. Walter, a provedoria, estava o Pio, o seu Armando Ribas, decidiram que só ele e o Asteu Gildo que tinham feito esse tipo de atitude para o hospital. Sim. Sem pedir absolutamente nada. Inclusive, Abnegados. o meu pai conhecia o Asteu Gildo. Interessante, duas pessoas distintas e que ficaram dois nomes. Eu sempre digo, o hospital Asteu Gildo e Alcides. Para nós, um orgulho. Quando perguntei ao pai, não, meu pai não era médico. Meu pai era envolvido com a comunidade, do jeito dele. Perguntar assim, o pai participava de alguma coisa? Não. Ele participava para ajudar a comunidade. As outras coisas, não. Eu quero ajudar. Foi presidente do Jockey Club, um lugar simples. O prazer dele era... Ele tinha essa vontade de dizer, o que eu contribuo para a cidade que acolheu. E entregou para Santa Maria 2 médicos, né? Você e o Dr. Luciano Brum. Somos gratos. Grandes profissionais da área da saúde, reconhecidos. Esperamos. Então, realmente foi uma nobre homenagem, né, para quem foi determinante no contexto histórico do complexo hospitalar Asteu Gildo de Azevedo, né? Doutor, agradeço imensamente as suas considerações aqui no jornal, as suas informações referentes à sua área, de nós podermos conhecer um pouco mais sobre a origem do nome do Hospital Alcides Brum, né, que certamente a comunidade desconhece, né? Então, parabéns mais uma vez por essa deferência e foi um imenso prazer recebê-lo aqui no jornal. E eu é que agradeço a oportunidade de poder expressar isso. Me sinto honrado. E o jornal continua à sua disposição. Maravilhoso, Joana. Uma honra. Obrigada. Confira no Bloco Cultura a participação do artista Janu Huberti. Volto já.